25 de janeiro de 1970. Há 50 anos, São Paulo ganhava uma nova emissora de televisão, a nossa TV Gazeta. O Canal 11 estreou com poucos recursos, mas não tardou em se transformar em uma das TVs mais modernas do país. Foi a primeira a transmitir a cores e na programação revelou novos talentos e lançou novos formatos. Acompanhe a partir de agora uma jornada especial por esse meio século de história, trabalho e muita emoção. Vamos conhecer detalhes sobre o nascimento da TV e a revolução tecnológica e de conteúdo que a Gazeta promoveu nas décadas de 70 e 80. A ideia de ter um canal de televisão já fazia parte dos planos do jornalista Casper Líbero. Morto em um acidente aéreo em 1943, ele não viu nascer a emissora mais paulista do Brasil no Canal 11, mas deixou uma inspiração. No testamento dele, havia uma sugestão de que nós deveríamos trabalhar naquilo que o progresso engendrasse. Então, a gente entendia dentro do testamento do Casper que tinha uma visão prévia daquilo que seria a televisão. E seguindo essa visão, assim foi feito. Aqui nos corredores da Fundação Casper Líbero ainda estão equipamentos usados nas primeiras transmissões da TV Gazeta, como essa câmera. A TV teve uma fase experimental. A inauguração oficial foi no dia 25 de janeiro de 1970, dia do aniversário de São Paulo. Otávio Frias de Oliveira, proprietário do jornal Folha de São Paulo, estava à frente da Fundação Casper Líbero e escolheu a data estrategicamente para aproveitar as comemorações na cidade. Eu trabalhava na TV Bandeirantes e vim com dois colegas que já não estão mais entre nós, o Augustinho e o Barrica. A gente falou, pô, tá inaugurando a TV Gazeta, vamos lá dar uma olhada, tal. A gente veio, realmente a TV Gazeta entrou no ar sem quase nenhuma estrutura. Tinham 3 câmeras TK60 da RCA, era uma coisa assim meio bem primitiva, vamos dizer assim. Mas esse início de improviso passou rapidamente. Em menos de 2 anos, a TV Gazeta se tornou uma das mais modernas do país, com a chegada de equipamentos vindos dos Estados Unidos. Em 1972, a TV Gazeta iniciou a era da TV a cores no Brasil. O primeiro programa colorido da TV brasileira foi Vida em Movimento, com Vida Alves. A primeira transmissão em cores da TV Globo foi feita com equipamentos da Gazeta. O primeiro grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. A Gazeta saiu na frente e acabou virando a menina dos olhos de ouro, aquela expressão da televisão em si, a televisão brasileira. Por quê? Porque não foi apenas atraída pelas televisões de São Paulo, mas também por outras TVs de fora da cidade. E aí o que acontecia? Precisamos fazer um jogo em cores. Mas quem tem o equipamento que é de ponta, de primeiro, o mais moderno? Fala com a Gazeta. Então se faziam muitas parcerias, muitas acabaram ajudando até financeiramente a Gazeta a crescer. A Gazeta foi a primeira TV a usar o efeito slow motion, o replay e o chroma key, o fundo verde onde são inseridas imagens. Pioneira também na programação foi nos anos 70 que a Gazeta inovou com programas femininos, o Clarice Amaral em Desfile. O formato de mesa redonda para debates esportivos começou aqui, assim como o ideal de fazer uma TV nova, revelando talentos como o locutor Galvão Bueno, que estreou na Gazeta em 1974, depois de ganhar um concurso. Eu tinha 23 anos. E aí, como é que vai ser o nome dele? E ficaram procurando um nome para mim. O irmão do Peruzzi, que era um câmera fantástico, diretor de TV, ele disse assim, gente, vocês estão procurando nome para quê? O cara tem um nome feito, pronto, Galvão Bueno. Pronto, ficou. Poucos lugares como a Gazeta deram oportunidades a esses jovens e eu fui um deles. Eu acho isso muito importante. É uma marca. É uma marca forte no jornalismo esportivo brasileiro. A Gazeta foi minha grande escola no jornalismo esportivo. Nos anos de 1980, a Avenida Paulista se consolidava como o coração financeiro e cultural de São Paulo. Foi nessa década que a paisagem ganhou um novo visual. A antena de 108 metros de altura, fincada no 15º andar da Fundação Casper Líbero, ficou pronta
e virou um ponto de referência aqui na região. Mas eram as ideias que borbulhavam logo ali abaixo que mudariam para sempre a história da televisão. O programa Mulheres nasceu em setembro de 1980, primeiro como Mulheres em Desfile. Depois de alguns anos, ficou só Mulheres mesmo. Foi o primeiro da TV a ter 2 apresentadoras. Ione Borges estreou junto com Ângela Rodrigues Alves. A jornalista não se adaptou ao formato de variedades e logo outro nome foi lembrado, de Claudete Troiano. As parceirinhas caíram no gosto do público. Ione Borges não está mais no ar, mas segue no casting da emissora. Uma jornada de 30 anos ininterruptos. Nas visitas que faz para gravações especiais, ela que é uma verdadeira dama da televisão, para os corredores. Ai, que maravilha, né? Eu sou fãzoca, imagina. Eu que sou sua fã, eu que sou sua fã. Eu que sou. Nós vamos ficar nessa briga agora. Um programa naquela época que fosse igual Mulheres. O Mulheres era assim, o bambambam, era tudo. Se o programa do Mulheres é o que é hoje, até hoje, é graças a essa menina aí. O mérito é dela. É sempre um reconhecimento, né? É sinal que eu não passei impunemente. Se você marca é por algum motivo. Então, eu falo, eu contribuí para o enredo dessa história toda. Então dá orgulho, dá orgulho. Se Goulart de Andrade ainda estivesse entre nós, ele receberia o mesmo carinho. Em 1983, o jornalista chegou à Gazeta com uma produção independente, o 23ª Hora. Goulart voltou para a programação em 2012 com o Vem Comigo, em referência ao famoso bordão. No programa, revisitava reportagens históricas ao lado de alunos da Faculdade Casper Líbero. Aqui, ele ficou até falecer em 2016. Goulart de Andrade era uma pessoa incrível, formidável. A gente, toda vez que conversava um pouco com ele, você aprendia muito. E o Goulart de Andrade incentivou muito a produção independente. Foi uma das pessoas que colocou aqui no horário locado da Gazeta o Faustão, que era um profissional de rádio, tinha mexido muito com esporte. Um ano antes de morrer, em entrevista ao jornal da Gazeta, Goulart contou sobre os bastidores da estreia de Fausto Silva no programa em que dirigiu. Eu fiz questão de tirar o roteiro de todo mundo e falei para o Fausto, tá no ar. A primeira palavra do Fausto no Perdidos na Noite foi: como está no ar? Eu resolvi reler o livro do Amir esse fim de semana. Nos anos 80, uma TV jovem estava no ar. Paula Dipp era apresentadora do Paulista 900. O TV Mix inovava na linguagem e lançava Astrid Fontinelli e Serginho Groisman. Porque o TV Mix hoje tem coisas legais. No Olhar Eletrônico estreavam Marcelo Taz e o cineasta Fernando Meirelles. Tá gravando, Wallace? Beto Rivera comandava junto com o boneco Capivara o Clipe Trip. Só traz homem, Beto. E não é para reclamar? O programa era um dos mais queridos do público jovem. A gente entrevistou grandes artistas nacionais, desde Cazuza, assim, dezenas de artistas, e a gente lançou clipes como, por exemplo, Guns N' Roses. A gente foi fazer uma viagem, a gente viu o clipe lá em Nova York, o Sweet Child of Mine. A partir dos anos 90, a TV Gazeta viveu um período de consolidação da audiência e expansão para além das divisas de São Paulo. E apostou em novos talentos, conteúdo de qualidade e liberdade editorial. Nos anos 90, a Gazeta já estava consolidada em São Paulo. O programa Mulheres fazia sucesso com o quadro Churrasco com os Astros, com o Leão Lobo, que acontecia ao vivo no 8º andar da emissora. Na mesma época, as parceirinhas se separaram e Ione Borges lançou um programa semanal. Boa noite! A já vitoriosa equipe de esportes continuava em campo. Entre os destaques, a transmissão de grandes campeonatos, como a Taça Libertadores da América, narrada por Galvão Bueno, que bateu recordes de audiência. Vai perder! Morreu! Bateu! 7! Acabou!
E as 2 maiores audiências da história da Gazeta, inteiramente fora da curva, foram os 2 jogos das finais da Libertadores de 92, São Paulo e New Old Boys. O dominical Mesa Redonda Futebol Debate ganhou um novo e polêmico integrante, Chico Lang. Ele e Roberto Avalone fizeram história com os famosos embates. Era uma dupla mesmo, dupla que se entendia bem, né? Assim, fora da televisão, às vezes ele não se entendia, mas lá dentro, no ar, eu sabia o que ele ia falar, ele sabia o que eu ia falar, era uma coisa assim fantástica. Então é verdade que eu digo e repito, nos próximos 50 anos não vai aparecer dupla igual. Avalone morreu em fevereiro de 2019, vítima de uma parada respiratória. Ele foi homenageado pelo Departamento de Esportes da TV. Foi também nos anos 90 que os alunos de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Casper Libero ganharam um espaço inédito na programação. O Edição Extra entrou no ar com matérias produzidas pelos estudantes e é exibido até hoje, sempre no primeiro domingo do mês. Vamos conferir na matéria de Caio Ramos. A TV a cabo chegava ao Brasil e a TV Gazeta queria expandir seus horizontes. No final de 1991, a Fundação Casper Libero firmou um contrato com a rede OM de televisão, que era dona da CNT. Nascia a CNT Gazeta, uma parceria que durou a década inteira. As 2 emissoras produziam e exibiam seus conteúdos em conjunto. Foi muito importante para a CNT a participação da Gazeta na audiência. Por quê? Porque programas como Mulheres fez um sucesso gigantesco no Brasil todo, aonde a Gazeta não chegava antes. E isso até ajudou depois na implantação da Rede Gazeta, porque as pessoas já conheciam a rede quando ela acabou com a parceria. Foi algo muito importante para a consolidação dela nacionalmente. Além do Mulheres, nesta época ganharam destaque programas como o 190 Urgente, do apresentador Carlos Massa, o Ratinho. Escalada! Porra, arregaçar, meu filho! Tá demorando por quê? O programa Clodovil Abre o Jogo. As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. A Festa do Malandro, com Sérgio Malandro. Na madrugada era exibido Circulando, o primeiro programa de Luciano Huck na TV. Marília Gabriela também tinha um programa de entrevistas no canal. Como é que eram as pessoas, esses seres que te pegaram? Quando a parceria com a CNT acabou na virada do século, a Gazeta se voltou para aquilo que é a sua vocação até hoje. Um jornalismo múltiplo, plural, democrático. Um departamento de esportes com um time vitorioso, reportagens exclusivas e muito debate depois dos 90 minutos. E uma programação focada no entretenimento do público feminino, com saúde, moda, beleza, comportamento e muita comida boa. Uma marca dessa nova fase foi a programação também voltada para o público jovem. A apresentadora Drica Lopes, que já tinha passagens pelos programas de esportes, assumiu o Mundo Clipper. Com um grande auditório, ela discutia questões da atualidade. Não tinha, pudor, não tinha nada. E na Gazeta a gente também nunca teve censura. Você falava que você emitia sua opinião, isso era muito bom. Essa linha editorial que às vezes te limita e que te engessa. A Gazeta sempre teve liberdade para falar, para emitir sua opinião, entendeu? Isso é bom. Em 2007 começaram os testes do sinal digital e a Gazeta foi a única emissora a apostar em um transmissor nacional. Em 2011, a TV brasileira tem uma virada tecnológica. Do analógico para o digital foi assim, tipo um pioneirismo, que a Gazeta foi a primeira a começar a transmitir as 24 horas em digital, então, enquanto as outras emissoras ainda estavam transmitindo parte da programação em digital, parte em analógico. Então, a Gazeta já virou tudo de uma vez para digital. E a grande mudança mesmo veio com HD, né? Nos últimos 18 anos passaram por aqui Rony Fon, no Todo Seu, pelo Mulheres, Leão Lobo, Márcia Goldschmidt, Cristina Rocha, Clodovil e Kátia Fonseca com Mama Brusqueta.
Palmeirinha comandou o TV Culinária até 2012, Amanda Françoso no Papo de Amigos e muitos outros. A TV voltou a usar com uma faixa jovem e um núcleo de criação com a participação de alunos de comunicação da Casper Libero. Na área comercial vieram o Best Shop TV e depois o Gazeta Shopping. No jornal tivemos Carlos Alberto Sardenberg em uma parceria com a Gazeta Mercantil. Pela bancada do Jornal da Gazeta também passaram muitos talentos. A Justiça de São Paulo homologou um acordo entre o Ministério Público Estadual, a Prefeitura e a Odebrecht. A marca do jornalismo foi a atuação de Maria Lídia Flandoli, que comandou o primeiro Gazeta Meio-Dia, um programa de debates políticos de grande relevância. Bom, primeiro, Maria Lídia, eu quero te cumprimentar, dizer para você que é um prazer estar participando deste que, sem dúvida nenhuma, é o programa de debate mais democrático da televisão brasileira. A Erundina pisou na bola, sim. Eu atribuo essa experiência de sucesso, primeiro, à oportunidade que a Gazeta ofereceu de absoluta independência editorial. Então, o que era importante? Era um programa que tivesse uma mediação independente e que mantivesse um equilíbrio ideológico e de representação partidária bem equilibrada ali para corresponder aos anseios dentro da diversidade no espectro da audiência, que era ampla. Tinha gente com todas as correntes de pensamento nos assistindo. E deu certíssimo, porque nós fizemos isso. Depois, ela assumiu como âncora o Jornal da Gazeta e, mais tarde, à frente do quadro de entrevistas e dos debates eleitorais. Boa noite. A jornalista anunciou sua aposentadoria no ano passado, após 28 anos no ar. Tomei a decisão de encerramento de um ciclo profissional. E não foi fácil, mas foi tomada. Veja a seguir a Gazeta do Presente. O sucesso dos programas femininos com entretenimento e muita comida boa. E os bastidores do esporte e do Jornal da Gazeta. Até já! A TV Gazeta completa 50 anos. Ao longo desse tempo, aperfeiçoou uma das especialidades da casa, a programação feminina. Pois é, com diversão, entretenimento, informação e muita comida de dar água na boca, os programas transformam as vidas de quem faz e de quem assiste o canal. Estamos no ar de manhã. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu Tudo bem? bem? Eu tô, e você? Também. Estamos chegando com o nosso Você é Bonito e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Na hora do almoço e durante toda a tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Até o sol se pôr. A qualquer hora que o público tiver interesse em ter um pouco de informação, um pouco de prestação de serviços, um pouco de entretenimento, basta ligar a televisão. Todos os dias da semana, o telespectador e a telespectadora da TV Gazeta têm um cardápio variado, com informação, diversão e, é claro, muita comida boa. E aquele jeitinho de falar que até parece que o apresentador está dentro da sua casa. E não é que está mesmo. Essa parceria entre você e nós aqui da Gazeta é um vínculo tão forte que muda vidas. Para a cozinheira Rita Caldas, a vida com a Gazeta mudou para melhor e muito. Ela, que é baiana, sonhava em provar os pratos da terrinha que a Patrícia Gonçalves prepara no Cozinha Amiga. Rita se inscreveu e veio no programa. Se você quiser um pouquinho... vou negar que eu estou com fome. Graças a Deus, né? Isso é um ponto a meu favor, eu acho. Tanta simpatia rendeu um convite para ensinar receitas no programa Revista da Cidade. As participações turbinaram as encomendas das marmitas que ela prepara na cozinha de casa. Tive retorno, tive bastante retorno. Primeiro que minhas amigas ficaram assim super orgulhosas de mim. Eu fiquei super orgulhosa de mim também, né? Porque
60 anos, né? Mulher, nordestina, você sabe que trabalho a gente não acha. Tanto que eu comecei a fazer marmita exatamente por isso. E chega lá, a gente não deixa de dar o nosso nome, nosso telefone. Já tô com... Eu tenho um fã-clube já. Gratificante demais saber que uma pessoa que começou justamente com essa ideia de participar do programa, com essa vontade de estar aqui com a gente de alguma forma, nem que seja à distância, comentando o programa, de repente está aqui do outro lado e transforma a vida dela, profissionalmente falando. Isso é maravilhoso demais. E saber que tem tantas dessas histórias que a gente não fica sabendo, né? Que não são compartilhadas, que não vêm a público e que estão acontecendo sempre com os telespectadores do Revista. E é com o Revista da Cidade, que a programação feminina começa às 10h30, com Regiane Tápias e Gabriel Perlini. Biscoitada comer os biscoitinhos da Dani. A alma desse programa, principalmente prestação de serviço junto com entretenimento. A gente, diferente de muitas outras situações que a gente vê por aí, a gente procura prestar um serviço à população com zero sensacionalismo, trazendo o máximo de verdade para as pessoas e sempre não deixando de lado essa coisa gostosa de ser uma sala de casa onde as pessoas em casa podem sentar aqui com a gente e participar do programa. É aquela revista eletrônica de respeito, com muita dica boa, papo sério sobre os seus direitos, assuntos que a gente adora saber sobre o mundo dos famosos e muita sintonia entre os apresentadores. Essa troca que eu tenho com a Regiane é uma coisa tão orgânica, tão natural, que a gente acaba se complementando. Tem vezes que ela olha assim pra minha cara e fala, como quem dizendo, Gabi, complementa aí a história, eu olho pra ela, me ajuda, enfim, é uma troca que rola muito mentalmente, assim, sabe? Ao meio-dia, a Carol Minhoto chega com o Você Bonita, um programa que há 9 anos fala de qualidade de vida, bem-estar e saúde na TV. Então foi o primeiro programa que tratou deste assunto na TV aberta. A gente entrou no ar em 2010, em outubro de 2010, com o foco nesse assunto porque eu levava já um estilo de vida que caminhava junto com essa intenção. Então, por isso eu fui escolhida nesse momento para comandar o Você Bonita. É a junção de muito amor, né, de um trabalho em equipe absurdo e principalmente de um comprometimento desta equipe em ajudar as pessoas. À 1h30 vem o Cozinha Amiga, com um chefe diferente a cada dia da semana, ensina e dá água na boca. Sempre com aquele convite para o telespectador conhecer os bastidores da TV. Eu vou continuar aqui com essa fofura que é a Dona Vilma, que a gente vai comer ainda, se emocionar mais. E ó, beijo pra vocês, até a próxima. Coraçãozinho. Cada dia da semana é um chefe. E cada chefe, a proposta é que tenha uma característica diferente do outro. Então, na segunda-feira, a gente tem pratos mais rápidos para o dia a dia. Na terça-feira, são lanches. Mas, assim, pode mudar de acordo com o chefe que vem. A gente vai moldando de acordo com os chefes também. Porque eu tenho que respeitar a proposta de cada chefe e o trabalho de cada chefe, né? O que eles têm para apresentar. Às 14h tem... O Mulheres é um caso de amor à parte, digamos que a origem de tudo, a cereja do bolo do seu dia. E haja bolo, doce, torta, receitas que sempre terminam com aquela famosa frase da Regina Volpato. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Mais um pedaço, na minha opinião, é quando você se permite um pouco mais do que você gosta. Tá gostoso, eu vou desfrutar desse momento, eu quero mais. Todas as vezes que eu falo mais um pedaço, aquele coração explode no ar, para mim é uma onda de possibilidades. Em 4 horas ao vivo, o programa tem também transformação, musical, artesanato, moda, esoterismo, fofoca. E matérias super divertidas com todos os sabores da cidade e dicas de passeio. O melhor para o final, que é a sobremesa, iremos preparar com você um pudim com mel. A alegria que você vê na TV é a mesma nos bastidores. E nem precisa procurar muito para ver quem são os mais animados do pedaço. Aí eu brinco com a turma, nós bate-papo, tomo um cafezinho, tomo água, agarra amizade. Eu gosto muito de câmera.
Tem muitas câmeras aqui. A turma muito bacanuda, muitos anos aqui, né? A turma aqui é muito legal, né? Nós brincamos, lógico, para não atrapalhar o andamento do programa, mas eu fico aqui divertindo, fico fazendo palhaçada para passar o tempo. Muita gente não sabe, mas eu participo de terça e quinta no programa, e aí os outros dias da semana, no caso segunda, quarta e sexta, eu faço os bastidores. É como se eu fosse o diretor dentro do estúdio. Tudo que ele me passa aqui nessa comunicação eu tenho que executar. Então eu sigo as ordens e pergunto para ele qual a sequência do programa. A TV Gazeta não é a única aniversariante do ano, não. Daqui 8 meses a gente vai estar aqui nesse cenário comemorando os 40 anos do programa Mulheres. Já dá para adiantar que vai ter muita festa no ar, com aquela alegria que você já está acostumado a ver no dia a dia. E que a gente sabe que é a mesma na frente e atrás das câmeras. 40 anos tem que ser um programa muito especial, não é só o especial, mais que especial. Tá? Porque que programa você tem com essa idade aí? Não tem. Se você falar no geral, entre todo tipo de programa, você tem o Silvio. Tá, mas no nosso caso é o programa feminino mais antigo do Brasil. É muita responsabilidade, porque foi uma história escrita muito antes de eu chegar aqui. Então eu tenho muita gratidão, eu tenho muita humildade de olhar para trás e ver tudo que foi feito por tanta gente. Normalmente, eu acho natural, isso acontece comigo, é vir a figura dos apresentadores. Mas eu fico imaginando a quantidade de câmeras, a quantidade de contrarregras, a quantidade de cenógrafos, a quantidade de gente que passou por essa emissora, que passou por esse programa e que fez esse programa ser o que é. A Gazeta mora no coração de todo mundo dessa cidade, o prédio da Gazeta é um ícone, esse programa é um ícone, então assim, a gente só desfruta. Sabe filho que herda? Assim que eu me sinto, né? Herdei um tesouro, então eu preciso continuar, colaborar para que esse tesouro continue e outras pessoas possam desfrutar desse tesouro depois de mim. Além dos programas femininos, xodós da audiência, o esporte e o jornalismo completam o que chamamos de tripé da programação. Vamos conhecer agora os bastidores desse trabalho, sempre inspirado no legado do jornalista Casper Líbero. A equipe se reúne no começo da tarde. Daqui vão sair as ideias para mais uma edição do Gazeta Esportiva, um dos programas de maior sucesso da TV Gazeta e que há quase 20 anos traz Michele Janela e Celso Cardoso juntos no ar e no comando de uma grande equipe de repórteres e comentaristas. Conseguiu pela primeira vez a vaga para um torneio internacional, tudo bem. O time europeu ele é muito aplicado taticamente, né? Você permanecer no ar por tanto tempo no mesmo programa, mais do que identidade, de identificação com o programa, é uma, eu diria que é um símbolo de algo que deu certo. O Mesa Redonda Futebol Debate é exibido sempre aos domingos, às 9 da noite, com Flávio Prado, Michele e um time qualificado de comentaristas. Exibido desde os anos 70, o programa foi pioneiro no formato de mesa redonda e mudou paradigmas nas emissoras em geral. Na sua opinião, seria possível acabar com as torcidas uniformizadas? Com a pontuação que a gente dava no mesa, nós transformamos, o domingo num horário nobre. Por que será que o Dalmo está de verde, eu estou de verde e a Michele está de verde? Eu acho que deve ser homenagem à bandeira nacional. Era uma concorrência até desleal, a gente vencia todos eles. A equipe de esportes também assina o site gazetaesportiva.com e comanda redes sociais com lives e transmissões exclusivas. Você tá querendo ver o show de bola? Eu tô, como sempre, e fazer também. No fim do ano tem a Corrida de São Silvestre, idealizada pelo jornalista Casper Líbero em 1924. A prova começou a ser transmitida pela Rádio Gazeta em 1948 e hoje em dia é tradição no fim do ano da nossa programação. Venceu Kibi Watkendi! Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais! São Silvestre é incrível a gente trabalhar. No dia 31 de dezembro, quando a gente trabalha aqui,
todo mundo veio contente trabalhar. Nós tivemos mais de 30 mil inscritos, 35 mil inscritos, então a prova é um sucesso, é uma realidade, faz parte já do calendário esportivo mundial. A coroação de todo esse trabalho acontece na festa mais esperada da temporada, o Troféu Mesa Redonda, que premia os destaques do ano. É como um Oscar do futebol brasileiro. Senhoras e senhores, muito boa noite. A TV Gazeta tem a honra de apresentar o Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Tinha um programa na Argentina que eles davam o troféu uma vez por ano para os melhores do ano. Aí eu falei, poxa vida, por que não faz aqui na Gazeta? Tem prestígio, tem nome, tem credibilidade, né? E é uma maneira também da gente trazer as grandes estrelas aqui para o programa, todas de uma vez. Nossa, a casa recebeu a ideia com uma simpatia impressionante. O primeiro Troféu Mesa Redonda foi bancado todo pela casa. São quase 7 da noite, o Gazeta Esportiva está quase acabando. Um detalhe interessante aqui de bastidores é que o programa é apresentado no mesmo estúdio do Jornal da Gazeta. Então não tem ambiente melhor para a gente passar essa bola do mundo do esporte para as notícias de São Paulo, do Brasil e de todo o mundo. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. É um privilégio, viu, apresentar o Jornal da Gazeta, ter a oportunidade de contar um pouco da história do Estado para os paulistanos, para os paulistas e também para os brasileiros, né? Com retidão, com credibilidade, com isenção. Em época de fake news, eu acho que a grande dificuldade é a gente assumir esse papel da importância do jornalismo e tentar levar para o telespectador todos os dias uma visão mais neutra possível para que ele possa tirar as conclusões em casa. O Jornal da Gazeta tem os comentários de política de Josias de Souza, direto de Brasília, e de José Neumann e Pinto. Celso Cardoso fala de esportes e Denise Campos de Toledo de economia. E tem a previsão do tempo comigo, Fernanda Azevedo. E entrevistas e debates ao vivo, mediados também pela Denise Campos de Toledo. Como jornalista, eu simplesmente olhei como minha obrigação é para informar o público, até porque os estados também sofrem restrições orçamentárias. O Jornal da Gazeta é um jornal livre, sem amarras, né? A gente não defende partido. A nossa intenção é sempre tornar o debate o mais rico possível. Então, todos os pontos de vista são bem-vindos, porque quem tem que concluir não é o jornalista apresenta, o jornalista pondera, traz dados, traz fatos e o telespectador que conclui. É nas ruas que o jornalismo da Gazeta pulsa, e não é de hoje. Das coberturas históricas, as dos incêndios do edifício Andraus em 1972 e do edifício Joelma em 74. As imagens geradas ao vivo pela Gazeta rodaram o mundo, impossibilitando a ação direta do bombeiro. Em 1985, a TV ficou o tempo todo no ar com o cortejo e velório de Tancredo Neves. 2 anos depois, uma grande operação foi montada para a implosão do edifício da CESP, em plena Avenida Paulista. O repórter Luciano Penteado trabalha no Jornal da Gazeta desde 2005 e tem no currículo muitas histórias. Uma das mais marcantes aconteceu em 2007, quando ele foi escalado para cobrir a queda do avião da TAM no aeroporto de Congonhas. Foi a primeira grande cobertura que eu participei e foi uma das mais marcantes. A gente passou a madrugada lá, vendo aquelas cenas terríveis de corpos sendo retirados, os bombeiros apagando as chamas, moradores do entorno sem entender o que tinha acontecido. Então, assim, foi uma experiência profissional única e até pessoal, assim, porque, né, mexe muito com o seu emocional e isso você acaba levando para a vida, né? Então foi muito marcante para mim. Uma das coisas mais importantes do jornal é a capacidade de estar ao vivo onde a notícia acontece. E a repórter Sabrina Pires tem detalhes deste terrível caso. Sabrina, boa noite. Sabrina esteve à frente de grandes coberturas com muita experiência ao vivo. Manifestantes correram para as ruas aqui do centro, por exemplo, aqui ao lado do Teatro Municipal. Qual é a diferença de falar ao vivo e fazer uma matéria gravada?
completamente diferente. O ao vivo é você ter presença, ter domínio do assunto e contar com o imprevisto. A nossa marca é o olhar atento para o que acontece em São Paulo e no Brasil. A Gazeta cobriu em loco a tragédia do atirador de uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. O Rio de Janeiro está em luto. O colégio, palco da tragédia, amanheceu assim. Nossa equipe viajou para o Rio Grande do Sul depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013. O cheiro de queimado ainda é muito forte por aqui. Naquele ano, a Gazeta estava nas manifestações do Passe Livre durante toda a mobilização e violência que eclodiu nas ruas da capital paulista. E olha só, a pauladas, eles quebraram os vidros. Em 2014, acompanhamos os desdobramentos da morte do presidenciável Eduardo Campos, do PSB, após a queda do avião que estava em Santos. Em 2017, a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, também após a queda de uma aeronave em Paraty. Em 2018, o assassinato de Marielle Franco, no Rio de Janeiro. O corpo de Marielle foi recebido por parentes e amigos. Fizemos eleições, debates, julgamentos, o impeachment de Dilma Rousseff, operações da Polícia Federal, a prisão de presidentes. O cinegrafista Vitor Pontes viajou a Curitiba para acompanhar a chegada de Lula na sede da Polícia Federal e fez as primeiras imagens do petista após ser preso. Para mim significou muito porque é uma imagem que faz parte da história do Brasil, né? Então significou muito eu ter aquela imagem. Eu conseguir cumprir esse objetivo é uma satisfação imensa, assim, de poder contribuir para o jornalismo brasileiro e também contribuir para o jornalismo da Gazeta também. O jornalismo da TV é um trabalho de uma grande equipe, que nasce na redação, vai para as ruas, ilhas de edição, até chegar ao ar. Meia-idade para alguns e para nós apenas o começo de uma longa caminhada. Na última reportagem sobre a TV Gazeta, as transformações que chegam ao dia a dia da programação com a era digital. Modernidade que ajudou a aproximar nossa relação com os telespectadores. Nos anos 90, a Gazeta mais uma vez fez história com o primeiro programa interativo da TV brasileira. Já conectou 5 já? Acertou 5? Então vamos para o jogo. Boa sorte para você também. Obrigado. O Hugo marcou a infância de muita gente. Quem não sonhava em comandar os movimentos do simpático duende através dos botões do telefone? Foi um fenômeno de audiência. Não tem chororô. Esse jogo, ó, acabou. É que tecnologia, inovação e coragem para usar sempre foram as marcas desses 50 anos de história. Só para relembrar, a Gazeta foi pioneira nas transmissões a cores no Brasil. Veiculou os primeiros programas femininos da TV. O formato de mesa redonda para debates esportivos. Foi a primeira emissora a transmitir 100% da programação em sinal digital. E segue mais conectada do que nunca com São Paulo, o Brasil e o mundo. Do coração da Paulista para mais de 243 municípios brasileiros com transmissão digital pela TV a cabo e via satélite para todo o território nacional e para todo o planeta ao vivo pela internet. É só entrar no site da TV e clicar no botão ao vivo. Energia para os arianos. Tá. Como é que energia que vocês vão ter que lidar essa semana, meus amores? Nós começamos em 2008, começamos a fazer transmissão da TV Gazeta 24 horas na internet. Um projeto ousado, buscando ali o pioneirismo da Casper Libero, como desde a época que já foi a primeira emissora a fazer transmissão a cores. E nós, quando tivemos essa possibilidade, também lançamos a nossa TV na internet, 24 horas à disposição de todas as pessoas. Oi, eu tô na Patagônia, Argentina, e eu assisto a Gazeta daqui, ó, pelo celular. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. Gazeta! Há 9 anos, Marcelo saiu de São Paulo e se mudou para Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. A saudade do Brasil ele mata pelas redes sociais.
Já as notícias chegam pelo YouTube no canal do Jornal da Gazeta. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Felizmente, eu descobri que a TV Gazeta tem um canal no YouTube e tem sido bastante interessante poder acompanhar, mesmo que à distância, o que acontece no Brasil diariamente. E também ouvir um pouco de português, né? É que essa região onde eu estou não tem muitos brasileiros. A TV tem 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Jornal da Notícia. O fato é que a polícia já está investigando. De um bom presidente, espera-se que aproveite o cargo privilegiado que ocupa para irradiar bons exemplos ao país. A Gazeta está em todos os canais com perfis de cada um dos nossos programas. Um fenômeno online é o canal do YouTube do programa Você Bonita, que tem mais de 1.300.000 seguidores. O canal do YouTube foi tipo, oi? Como é que é? Como é que é? Então a internet, o nosso público também está lá? Não, o nosso público está lá. Nosso público que não consegue assistir ao vivo, que não consegue assistir hoje a reprise das 22h30. Aonde ele estiver, ele está no nosso YouTube. Foi uma surpresa muito grande, porque de fato foi orgânico, não foi algo que foi programado. Falando sobre saúde e qualidade de vida, Carol Minotto abusa da interatividade. Está sempre com o celular nas mãos e chama a toda hora a participação da audiência. Há 9 anos atrás, quando surgiu o programa, ela já respondia, a Carol já respondia o público por e-mail, né? Isso era uma coisa inédita na época. E até hoje, ela é a única apresentadora que faz o programa com o celular na mão, porque ela interage com o público ao vivo. A gente tem um departamento aqui de redes sociais para pegar as perguntas ao vivo, mas ela sempre está antenada no celular. Enquanto o programa está no ar, é a Letícia quem cuida das redes sociais do Você Bonita, ela que acompanha todas as perguntas que os telespectadores enviam em tempo real. Perguntinha do público na tela, então pode soltar a mochila, coitada da Cris. Camila, obrigada, um beijo pra você. Quais tipos de alongamento devo fazer, então, após e antes da musculação? Aí falando um pouquinho na questão, né, de enrijecer mesmo os músculos. A gente geralmente posta fotos no Instagram e essa foto ela tem a seção de comentários e aí dependendo do comentário que for mais pertinente à pauta, que gere um debate ou gere um assunto mais interessante, a Glaucia ela seleciona e a gente sobe ela aqui com a foto do telespectador, a pergunta e o nome da pessoa para que a Carol possa saber quem é que está falando, com quem que ela está falando. Aos 50 anos, a Gazeta tá com tudo. Assistir a TV Gazeta pelo aplicativo tá com tudo. Disponível no Google Play e na Apple Store, o aplicativo da TV Gazeta, reformulado em 2018, é um grande aliado do telespectador. Reúne conteúdo de toda a programação, além de séries exclusivas. E mais de 5.000 receitas. A internet é uma ferramenta para a televisão, para que a televisão ela possa ter este retorno da audiência, para que ela possa interagir por meio de caracteres na televisão, para que ela possa interagir de várias formas com o próprio aplicativo. Então elas vão caminhar juntas por bastante tempo, com certeza. 50 anos, o tempo passou, ganhamos cores, efeitos, definição. Falamos sério, fizemos rir e chorar. E sabemos o caminho a seguir. De 1970 para 2020, um longo caminho de muitos feitos e acontecimentos. Quanta gente boa passou por aqui, brilhou e continua brilhando. Quanta gente talentosa fez e faz essa TV acontecer, inclusive por trás das câmeras. Nada disso seria possível sem você, aí do outro lado, que ajuda a fazer a Gazeta a cada dia uma TV melhor. O nosso muito obrigada. E até os próximos 50 anos.